Você que precisa preparar uma mensagem bíblica para a sua igreja ou numa reunião de jovens, você quer fazer um estudo bíblico e aí você não fez um curso de teologia, não conhece a exegese bíblica, eu tenho umas dicas aqui que vão te ajudar a preparar um estudo bíblico, a extrair do texto as lições principais e essas dicas vão te ajudar a fazer um estudo bíblico que não vai deixar nada a desejar. Então, vamos lá, deixa eu dar essas dicas aqui para você. A estratégia é fazer perguntas ao texto bíblico selecionado. Então você selecionou o texto bíblico para estudar, para apresentar num sermão, numa mensagem, e aí você vai usar essas dicas. Faça perguntas ao texto bíblico. E quais seriam essas perguntas? Eu vou dar 5 aqui, bem prática. Primeira delas, quem é o autor daquele texto? Quem escreveu aquele texto bíblico? Porque quando você sabe quem é o autor, você já tem muita informação para poder contextualizar aquela mensagem. A própria biografia do autor do texto bíblico já vai te ajudar a trazer alguma elucidação ao texto. A segunda dica que eu te dou aqui é para quem ele escreveu originalmente aquele texto. Então, a pergunta aqui é descobrir, então, para quem ele mandou esse texto bíblico inicialmente. Quais foram os destinatários primeiros do texto? Porque se escreveu para alguém, se você conhece este alguém, você já vai reunir informações para preparar esse estudo bíblico. Terceira pergunta: quais são os personagens presentes no texto bíblico? Se é uma parábola, aí você vai observar quantas pessoas estão presentes naquela parábola, naquela história. Então você vai ver quem contou a parábola, para quem foi aquela parábola, ou para que ela foi então ensinada, quem integra, quem faz parte daquela parábola, quais são os personagens. Fazendo assim, até facilita um estudo alegórico do texto e vai te dar condições de ir entendendo com mais profundidade o texto. Vamos lá, quarta pergunta. Quais são as lições que extraímos do texto bíblico? Então, numa primeira leitura, quais são as lições que saltam aos olhos? E você vê aqui, olha, esse texto está ensinando sobre isso, isso e isso. Ou esse texto está ensinando exatamente sobre essa situação. Então, essa informação, essa parada para analisar o texto, observar o que é que ele está dizendo, isso já vai te dar muita, mas muita informação. Eu estou falando aqui e lendo esse livro, Homilética, do convite à pregação, como ministrar a palavra de Deus. Esse livro eu escrevi, ele está em e-book também. Se você tiver interesse em adquiri-lo, eu falo muita coisa aqui sobre a preparação da palavra de Deus, do começo até a apresentação. Se você tiver interesse, eu vou deixar na descrição do vídeo e você pode adquirir o seu e-book e já começar a ler. Um valor muito acessível, apenas R$19,90. Você clica aí, está na Ki Wi-Fi, você já baixa e é seu, e você vai fazer um monte de estudo. Inclusive, nesse livro eu trago vários exemplos de sermões, de ministrações que eu preparei, e está aqui como exemplo para ilustrar e ajudar você a compreender cada parte desse livro aqui. E é um livro prático, direto, não tem nem arrudeio, nem termos difíceis que qualquer pessoa lendo não possa compreender. A ideia aqui é ajudar o reino de Deus a você se preparar melhor para ministrar a palavra de Deus. Então, vamos à quinta dica. A quinta dica, fazendo perguntas ao texto, seria: o que sabemos sobre o contexto histórico, político, cultural ou social do texto? Aí a gente vai atrás das informações para saber o contexto histórico. Então, se é um texto do Antigo Testamento, qual é o contexto histórico daquele texto? Aí a gente vai analisar quem foi o profeta,
que ano ele profetizou, quem era o rei. Quando a gente vê aquele texto de Isaías, o primeiro capítulo é quando ele começa, até aquela visão belíssima que ele vai relatar, ele diz, no ano do rei, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Observe que o profeta, ele tenta contextualizar politicamente e socialmente aquele texto. E inclusive ele vai falar dos pecados que ele também estava envolvido, e aí vem o anjo, né? E com a tenaz toca na sua boca, ele diz, olha, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Olha o contexto social, era um povo de impuros lábios. Aí você já vai compreendendo o texto. Essa dica de fazer perguntas ao texto eu vou dizer assim, matadora, para você com muita facilidade e simplicidade entender o texto. Aí eu falo dessa pergunta para descobrir o contexto histórico, político, cultural e social do texto. E você faz isso, e se você não teve a oportunidade de estudar a hermenêutica, a exegese bíblica, aí você consegue dar vamos dizer assim, uma volta nisso tudo e conseguir extrair informações que vão enriquecer o entendimento da palavra que você precisa ministrar. Muito obrigado porque você assistiu até aqui. Se gostou, dá um like, se inscreve. Se tem alguma dúvida sobre esse tema, escreve aí que eu vou ler todos os comentários e eu faço questão de te responder. Shalom, Deus te abençoe.